Bom, vamos voltar aqui para o nosso curso. Então a gente viu na aula passada as técnicas de derivação, terminamos elas. Então a gente já consegue agora diferenciar qualquer função com aquelas técnicas que a gente viu até agora. A última que a gente viu foi a diferenciação logarítmica. E também vimos na aula passada a derivada das funções logarítmicas, no caso que é desse exemplo aqui. Passei lá no Moodle agora para pegar o que ficou de dúvida, para a gente começar aqui a aula tirando as dúvidas. E uma das questões foi essa aí, 12 da página 57, que pedia deriva a função. É só isso, quer achar a derivada dessa função. E essa função é justamente o ln de uma expressão, né? É o ln da função. A gente viu na aula passada que aplicando a regra da derivação do logaritmo com a regra da cadeia, você tem um ln de uma função, a derivada disso dá a derivada da função que está lá dentro sobre ela mesma. Essa regra a gente viu na aula passada. Vamos aplicar isso para essa expressão aqui. Eu tenho um ln dessa expressão inteira. Então a derivada vai ficar a derivada do que está lá dentro, x mais raiz de x2 menos 1, derivada sobre a própria expressão, x mais raiz de x2 menos 1. Tem que lembrar o seguinte, que raiz de x2 menos 1 é x2 menos 1 elevado a meio, né? Ele colocando com a potência como fração. Então, quando eu for derivar esse termo aqui, tem que lembrar, passo o meio multiplicando, mantém a expressão, tira um dado expoente, multiplica pelo derivado que está lá dentro. Então, vamos fazer isso. A derivada daqui vai ficar 1, derivada do x, mais. E aqui eu vou fazer isso, vou passar o meio multiplicando, vou manter a função, x2 menos 1. Tirar uma unidade expoente, vai ficar meio menos 1, fica menos meio, vezes a derivada da função que está lá dentro. Eu poderia escrever aqui 2x, vamos fazer passo a passo, depois a gente deriva. Vai ficar x mais raiz de x2 menos 1. Então, estamos entendendo aqui a nossa regra da cadeia. Tem que lembrar que é bom já ir fazendo isso no automático, aprendendo a fazer isso, porque acelera o processo de derivação. Então, derivando ali o último termo que está pedindo, a derivada da função vai ficar igual a 1 mais meio vezes. Esse termo aqui, como é elevado a menos meio, vou passar ele para baixo, tirando ali o sinal negativo do expoente, vai ficar x2 menos 1 elevado a meio, vezes a derivada do x2 dá 2x, derivada do menos 1 dá 0. Isso tudo sobre x mais raiz de x2 menos 1. Posso cancelar esse 2 com esse 2, está multiplicando aqui em cima, como esses três termos aqui estão num produto. E a minha expressão ficou 1 mais, aqui em cima sobrou só o x, sobre embaixo sobrou só esse termo elevado a meio, que eu posso escrever como raiz de x2 menos 1 sobre x mais raiz de x2 menos 1. Bom, vou juntar esses termos aqui de cima, para escrever como uma fração só. O mínimo aqui vai ficar raiz de x2 menos 1. Esse dividido por 1 dá ele mesmo, vezes x fica raiz de x2 menos 1, mais, dividido por esse dá 1 vezes x, sobre x mais raiz de x2 menos 1. Aqui, como está fração sobre fração, eu conservo a de cima. E multiplico pela de baixo invertido. Vai ficar 1 sobre x mais raiz de x2 menos 1. Perceba que esse termo aqui de baixo, ele é igual a esse termo aqui de cima. Só está fora da ordem da soma, né? Mas é x mais esse termo. Eu posso cancelar ele aqui. Esse termo aqui pode ser cancelado com esse. O sinal é igual também, né? O sinal é igual. Então vai ficar igual a... O que sobrou no fim das contas? Em cima sobrou só 1. Embaixo sobrou o raiz de x2 menos 1. Está aqui a derivada dessa função. Então, a expressão aqui me fornece as inclinações de retas tangentes dessa função aqui em qualquer ponto. Se isso aqui fosse um problema físico, isso aqui me daria a taxa de variação. Todos os conceitos ligados à derivada lá valem para essa expressão. E é assim que a gente deriva a função logarítmica, com a técnica que a gente viu na aula passada. Bom, outro exercício que estava lá no Moodle era esse. Na verdade, esse exercício 25, ele pede para diferenciar a função e encontrar o domínio. A dúvida era no domínio. Tem uma confusão que ocorreu por causa de algo que eu falei na aula passada, que eu acho que talvez não tenha ficado claro. Eu disse que a derivada da função ln de x é igual à derivada da função ln de módulo x. A gente fez esse cálculo aqui e percebeu que isso dá igual.
E por causa disso, na hora de derivar, você fica livre para aplicar a diferenciação logarítmica, aplicando ln dos dois lados, sem preocupar muito com quando esse termo aqui dá zero. Você pode dizer que se isso é igual àquele termo, o ln de y é igual ao ln de fx para efeitos de derivação, para a gente usar a diferenciação logarítmica. Foi isso que eu disse. Não é que altera o domínio da função logarítmica, é só que para fazer a derivação aplicando ln dos dois lados, o que não seria possível se esse termo aqui assumisse valores negativos, porque ficaria um termo negativo dentro do logaritmo, você não precisa se preocupar isso, porque você pode pensar que esse termo aqui está dentro do módulo, já que a derivação, para efeitos de derivação, vai ficar igual, já que essa equivalência aqui foi provada. Então foi isso que eu disse, que para derivar, para usar a diferenciação logarítmica, você pode derivar sem precisar fazer o cálculo do domínio da função que você está derivando pela diferenciação logarítmica, você pode derivar como se tivesse um módulo. Não é preciso você escrever o módulo por causa disso, né? Isso aqui elimina a necessidade de você ter que usar o módulo, porque no final a derivada vai dar igual. Mas isso aqui, essa reflexão que eu fiz a respeito do domínio, desse domínio aqui para derivar, não altera o domínio da função, que é o que está pedindo esse exercício. Perguntou assim, qual o domínio da função? Isso não tem nada a ver com essa reflexão a respeito da derivada da função logarítmica. Então acho que a confusão foi nisso. Então o domínio da função logarítmica é aquele mesmo que a gente viu no início do curso, quando a gente trabalhou com logaritmo, né? O que não pode acontecer aqui? Não pode dar um número negativo, nem zero, tem que ser um número maior que zero dentro do logaritmo, e no caso, como é uma fração, também não pode dar zero debaixo da fração, no denominador. Então, o domínio dessa função tem que acontecer duas coisas simultâneas. Aí pediu para derivar e encontrar o domínio. No mudo pediu só para encontrar o domínio. Derivar é só aplicar a regra do quociente aqui. O domínio da função é o seguinte, essa parte de baixo aqui do denominador tem que ser diferente de zero. Tem que ser diferente de zero. Isso não pode acontecer, porque vai zerar o denominador de uma fração. E tem que acontecer outra coisa simultânea. Esse x mais 1 que está dentro do logaritmo não pode ser zero, não pode ser negativo. Ou, traduzindo, ele tem que ser maior que zero. Então o domínio vai ser a interseção dessas duas possibilidades, dessas duas necessidades aqui para que essa função exista. Então não tem nada a ver com a reflexão da aula passada a respeito da derivada do ln de x ser igual à derivada do ln do módulo de x. Isso aqui só é utilizado, esse resultado, para a gente fazer a diferenciação logarítmica, sem ter que preocupar com essa questão do domínio. Mas o domínio da função logarítmica continua válido lá, sem alterar nada. Essa reflexão aqui não interfere nesse tema aqui, que eu acho que foi a confusão que ocorreu. Então vamos determinar o domínio, vamos resolver essas duas expressões separadas, depois a gente acha a interseção. Aqui como é menos, eu vou passar esse termo para lá de lá. Vai ficar menos ln de x menos 1, diferente de menos 1, ou ln de x menos 1, diferente de 1, multiplicado menos 1 dos dois lados. Aqui é um log na base E, né? O que tem aqui, ó, é um log de x menos 1 na base E, que a gente escreve simplesmente como ln. Então, se esse termo é diferente desse, o E elevado a isso tem que ser diferente disso. Só usando aqui a definição do logaritmo, né? Um log na base E. Então, quer dizer, se isso fosse igual a 1, o E elevado a 1 teria que dar isso. E como é diferente, o E elevado a 1 tem que ser diferente de x menos 1. Pela definição do logaritmo. Bom, aqui, então, o x tem que ser diferente, passa esse tempo para lá, do E mais 1. Então, essa aqui é a primeira restrição. Se o x for igual a E mais 1, isso aqui dá zero. A gente consegue enxergar isso aqui, né? Se eu coloco x igual a E mais 1, vai ficar E mais 1 menos 1, ou mais 1 menos 1 soma, vai ficar ln de E, que é 1, 1 menos 1, 0. É justamente o que zero. Vamos ver esse termo aqui. X mais 1 maior que 0. Posso fazer aqui o x maior que 1. Está aqui. Então, as duas restrições são essas. Para essa aqui, o x tem que ser diferente desse termo. Para essa aqui, o x tem que ser maior que 1. E mais 1... Coloco o 0 aqui. É mais 1, 2,7. Uns quebrados mais 1, é 3,7. Então ele vai estar aqui assim, eu tenho que tirar ele. Vou colocar aqui o 1. E aqui o E mais 1, que tem que ser aberto. O x tem que ser maior que 1. Só que não pode ser esse termo aqui. Então o domínio dessa função, como é que a gente poderia escrever ele? Pode escrever esses dois pedaços separados. O x pertencente a R está o quê? O x está entre 0 e E menos 1. Ele pode ser igual a 1 também não. Então, não considerando nenhum, nem o E mais 1, que é o número todo 3,7. Ou o x tem que ser maior que E mais 1. Também não considerando E mais 1. Seria uma forma de escrever.
Então pode ser o x, pode ser isso aqui e isso aqui, né, dentro do domínio. O fato é que essa função não pode assumir valores de x menores que 1, porque vai dar um número negativo dentro do ln, o que não pode. Não pode ser igual a 1, porque vai zerar algo dentro do ln. E não pode ser igual a esse número, que é o que zera o denominador dessa função. O domínio são essas duas expressões. Só vai existir função nesses intervalos aqui. Para o x entre 1 e e mais 1, que é mais 1 é o número, né, em torno de 3,7, e para o x maior que ele. Não pode considerar esse valor aqui, tem que ser aberto. Então essa aí que era, eu acho, outra dúvida que ficou, mais por causa da explicação da aula passada da diferença logarítmica, porque pelo próprio domínio do logaritmo. Mas aí fica revista a questão do domínio do logaritmo também. Outra questão que estava lá no Moodle era essa. Essa aqui pedia para determinar, deixa eu ver o que era, a derivada segunda dessa função. Implicitamente, né? É derivar isso aqui implicitamente, eu quero achar a derivada segunda, lembrando que o y é uma variável dependente de x. O y vai ser uma função. Então, quando eu for derivar isso aqui, eu tenho que lembrar disso. Derivar implicitamente, a gente viu como que é, eu derivo dos dois lados, sem esquecer dessa situação aqui, que o y é f de x. Então, quando for derivar esse y, tem que lembrar disso. A derivada da função vai ficar igual a, passo o x multiplicando, então vai ficar 18x, que é a variável independente, mais, aqui eu tenho uma função elevada ao quadrado, então eu passo 2 multiplicando, mantenho a função, tiro uma unidade expoente, vai ficar elevada a 1 vezes a derivada da função que estava lá dentro. Isso aqui vai ficar derivada 1 dá 0. Então a derivada primeira vai ficar igual a 2y, y' igual a menos 18x, y' igual a menos 18x sobre 2y. Posso simplificar? É isso, sobre 2y. Vai ficar menos 9x sobre y. Então essa aqui é a derivada primeira da função. Aí pediu para a gente derivar mais uma vez, achar a derivada segunda, lembrando que o y é igual a f de x. Então, achar a derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então, vou derivar esse lado de cá e vou derivar esse lado de cá. A derivada primeira é a derivada segunda. A derivada vai ficar derivada segunda igual. E aplicando a derivada aqui, como eu tenho um quociente, eu vou aplicar a regra do quociente. Vai ficar de baixo vezes a derivada da de cima menos a de cima, vezes a derivada de baixo. Tem que lembrar quando eu for derivar disso aqui. Isso tudo sobre a de baixo ao quadrado. A derivada segunda vai ficar igual. Aqui a derivada vai ficar menos 9 vezes y, vai ficar menos 9y. Menos com menos vai ficar mais 9x, que multiplica derivada primeira derivada do y vai dar y'. Y' sobre y ao quadrado. Aqui a gente pode até tirar o y', substituindo o y' aqui, né? A derivada segunda vai ficar igual a menos 9y mais 9x vezes esse termo aqui, que é menos 9x sobre y, isso tudo aqui sobre y2. Está aí a derivada segunda. Deixa eu melhorar essa resposta aqui. Isso aqui vai ficar, são duas linhas, menos 9y, menos 81x2, né, que é 9 vezes 9, 81, menos x com x2, sobre y2, vai ficar igual, tirar um mínimo lá em cima, vai ficar y, vai ficar menos 9y2, menos 81x2 sobre y2. Conservo de cima, multiplico pelo de baixo invertido, vai ficar menos 9y2 menos 81x2 sobre y vezes 1 sobre y2, o inverso de baixo. E finalmente, o y duas linhas, lá em cima ficou só menos 9y2 menos 81x2 sobre y3. Então tá aí a derivada segunda da função, encontrada implicitamente, né, em relação a x a partir desse termo. Então essa é a derivada segunda, derivando implicitamente. Então o caminho vai ser sempre esse, vai derivar lembrando que o y é igual a f de x, quando você encontrar a derivada, pensa a deriva dos dois lados de novo, a derivada primeira da derivada segunda, e em algum momento vai ficar a derivada primeira lá misturada, você substitui ela, como a gente fez aqui, ó, substituiu ela
por quem ela era. Aí fica tudo em função de x e de y, a resposta. Bom, eram essas as questões que estavam lá, que eu não consegui responder lá pelo Moodle mesmo. Vamos seguir então, iniciar a aplicação da derivada. Né? Derivar a gente deriva para alguma coisa. Agora a gente vai ver para que a gente deriva uma função. A primeira aplicação aqui ainda é uma aplicação matemática. É um instrumento matemático para facilitar o cálculo de limites usando a derivada como essa ferramenta. E nós vamos usar essa regra chamada regra do L'Hopital. Diz o seguinte, você tem duas funções diferenciáveis com a derivada do g sendo diferente de zero, ok? Se você está calculando um limite, e o limite de uma fração, você está calculando o limite de um f sobre o g. E quando você tenta calcular o limite, a parte de cima está indo para zero e a parte de baixo está indo para zero também, ou seja, está indo para aquela indeterminação zero sobre zero, que a gente viu que não dá para concluir nada. Esse é inconclusivo. Ou a parte de cima está indo para mais ou menos infinito, tanto faz o sinal. E a parte de baixo também está indo para mais ou menos infinito, está indo para aquela indeterminação. Assim, aqui não importa o sinal, mais ou menos infinito, pode variar, ir para a de cima para mais, a de baixo para menos. O fato é que esse aqui é uma indeterminação, não dá para a gente concluir nada de uma fração que está acontecendo isso, porque o infinito só indica que algo está crescendo arbitrariamente ou decrescendo, mas não diz o ritmo que isso dá em relação ao de baixo. Aqui só sabe o seguinte, a parte de cima e a parte de baixo estão indo para mais ou para menos infinito. Mesma coisa aqui, a parte de cima e a parte de baixo estão os dois indo para zero. A gente viu que no primeiro módulo do curso, como que a gente sai disso. Um monte de estratégia para a gente fugir dessas determinações e chegar a alguma conclusão usando estratégias algébricas. Essa aqui é uma estratégia algébrica adicional, que demanda a derivada. A regra do L'Hopital diz o seguinte, você está calculando o limite e está acontecendo isso ou acontecendo isso, você pode substituir o cálculo da função que você quer pelo cálculo dessa. Basta você derivar a função de cima, derivar a função de baixo, você consegue um novo limite que tem a mesma solução do anterior. E certamente você vai usar essa regra quando a derivação ficar algo mais simples, né? É para simplificar o cálculo do limite. Então, se o limite de uma expressão dessa está indo ou para zero sobre zero, ou para mais infinito, infinito sobre infinito, ou dependendo ali independente dos sinais, esse limite é exatamente igual a esse limite, que você consegue derivando na parte de cima e derivando na parte de baixo da fração. Essas são chamadas de indeterminações de L'Hopital. Muita gente aí na prova tentou achar conclusões a partir disso, por mais que eu tenha falado que isso aqui não é inconclusivo. Se você encontrou isso, não é que você não tem como fazer nada. Você tem que usar a estratégia para fugir dela. Uma estratégia vai ser essa. Deixa eu dar um exemplo aqui concreto. Quero calcular esse limite. Percebam que com o que a gente viu até agora, em termos de instrumentos, esse limite não tem como calcular. É um limite de uma função logarítmica sobre uma função polinomial. Não tem nenhuma estratégia que a gente viu que permitiria calcular esse limite. O que está acontecendo? Quando o x tende a 1, olha o que acontece. Quando o x tende a 1, o ln de x tende a 0, né? Tende a ln de 1, que é 0. E o x menos 1 também está tendendo a 0, ou seja, aquele limite está tendendo a 0 sobre 0. A parte de baixo é para 0 e a parte de cima é para 0. Por que é inconclusivo? Porque não dá para você saber o que está acontecendo. Vai depender do ritmo com que isso está indo para 0 e do ritmo com que isso está indo para 0. Se esse termo aqui for para 0 muito rápido, ele vai jogar o resultado da fração lá para cima. Se esse termo for para 0 muito rápido, ele vai jogar o resultado da fração para 0. Ou eles podem se equilibrar em torno de um número que não é o 0. Pode acontecer as três situações. Como que eu vou saber disso? A gente viu estratégias algébricas no primeiro módulo do curso para resolver, só que nesse caso aqui a gente só vai ter essa estratégia. Como eu consegui a determinação do L'Hopital, eu posso afirmar que esse limite que eu quero calcular, limite com o x tendendo a 1 de ln de x sobre x menos 1, pelo fato de encontrar essa determinação, eu fico autorizado a dizer que esse limite é igual ao limite com x tendendo a 1 da derivada da expressão de cima sobre a derivada da expressão de baixo. Não é a regra do quociente que não, é derivada de cima e derivada de baixo. Ou seja, esse limite é equivalente ao limite. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Derivada de x menos 1, derivada de menos 1 dá 0, do x dá 1. Ou isso aqui é equivalente ao limite com x tendendo a 1. O que sobrou lá? 1 sobre x. Então esse limite aqui vai para o mesmo lugar desse. É isso que a regra do L'Hopital fala. Só que aqui ficou muito mais simples, né? Se eu substituo, isso vai ficar 1 sobre 1 que dá 1. Então perceba que é totalmente contra-intuitivo, né? A parte de cima está indo para 0 e a parte de baixo está indo para 0. Só que eles se equilibram em torno do valor 1. Né? Quer dizer que eles estão indo para 0 no mesmo ritmo. É isso que está sendo dito aqui. E essa que é a regra do L'Hopital. Tentou calcular um limite, encontrou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, pode ser com mais ou menos infinito, independe do sinal.
você fica autorizado a dizer que o cálculo desse limite é igual ao cálculo desse aqui. Você deriva a parte de cima, deriva a parte de baixo. E isso aqui consiste, essa igualdade aqui consiste a regra do L'Hopital. Então a gente tem aí mais um instrumento para calcular esse tipo de limite. Vamos fazer mais um aí, mais um exemplo. Quero calcular o limite com x tendendo ao infinito do E de x sobre x2. Então eu tenho que quando o x vai para infinito, o E de x a gente sabe o que acontece, né? 2,7 elevado ao número que cresce cada vez mais também vai para infinito, né? Até pelo gráfico, o gráfico faz assim quando o x vai para mais infinito, né? O E vai para mais infinito. E o x2 é um número muito grande ao quadrado, e ele também vai para mais infinito, ou seja, aquele limite está indo para o limite mais infinito sobre mais infinito, que é a indeterminação do L'Hopital. É exatamente o que me autoriza a dizer que o cálculo desse limite, aplicando a regra do L'Hopital, é o mesmo que o cálculo desse limite aqui. O cálculo desse limite é igual ao cálculo desse limite. Calculando aqui, vai ficar limite com x tendendo a mais infinito. A derivada do E de x é o próprio E de x sobre a derivada do x2 é igual a 2x. Então conseguimos um outro limite. Perceba o que acontece nesse limite aqui, ó. Nesse limite aqui. Quando eu faço o x tender a infinito, o E de x continua indo para infinito. E a parte de baixo, 2x, continua indo para infinito também. Duas vezes um número muito grande, vai para infinito. Ou seja, apesar de eu ter aplicado a regra do L'Hopital, eu não consegui fugir da indeterminação. Continua inconclusivo o que está acontecendo com o limite. No entanto, como esse limite está indo para mais infinito sobre mais infinito, eu posso aplicar a regra do L'Hopital de novo. A regra do L'Hopital diz que esse limite aqui, limite com x tendendo a mais infinito, do E de x sobre 2x, é o mesmo que o limite indo para mais infinito da derivada do E de x sobre a derivada do 2x. Por quê? Porque esse limite está me levando a essa determinação. Calculando aqui as derivadas, vai ficar limite com x tendendo a mais infinito, derivada do E de x ao próprio E de x, derivada do 2x é igual a 2. Então o que aconteceu aqui nesse limite? Esse limite é igual a esse, que por sua vez é igual a esse. E esse aqui a gente consegue calcular. O que acontece com isso? Quando o x vai para mais infinito, a parte de cima explode, vai para mais infinito, a parte de baixo fica fixa igual a 2. Então o que acontece com o valor do limite? Ele vai crescendo indefinidamente. Esse limite aqui dá mais infinito. Então, nessa guerra aqui entre numerador e denominador, a parte de cima está ganhando. A parte que está evoluindo aqui, aumentando exponencialmente, está ganhando da parte que está evoluindo aqui ao quadrado, né, com a função quadrática. No caso, pela regra do L'Hopital, a gente conclui que esse limite está indo para mais infinito. Bom, é isso. A regra do L'Hopital diz isso. Encontrou as indeterminações do L'Hopital, você pode aplicar, pode fazer essas equivalências aqui até achar o limite da função. Vamos ver ali, eu tenho o limite com o x tendendo a π pela esquerda. Vamos lembrar aqui o que é π pela esquerda. Aqui está o círculo trigonométrico. O ângulo de π é esse aqui. Π pela esquerda é muito perto do π, só que um pouquinho menor. Π é 180 graus. Está indo para cá, ó. O ângulo está indo para cá. Está fazendo isso aqui. Só que um pouquinho menor. 189, 189,9. Não, é 180 graus. É 179. 179,9, 179,99999. Isso aqui é aproximado dos 180 graus pela esquerda. Então, se eu aplico aqui a regra do L'Hopital, se eu derivo essa função em cima e embaixo, seno de x 1 menos cosseno de x, e eu digo que isso aqui é igual a derivada do seno de x sobre a derivada do 1 menos cosseno de x, esse limite pode ser reescrito como limite com o x tendendo a π pela esquerda, 180 graus, só que um pouquinho menor. Derivada do seno da cosseno de x. Derivada do 1 dá 0. Derivada do cosseno dá menos seno. Com menos de fora fica seno de x. E aqui a gente pode aplicar direto, né? Porque o seno de π não pode ainda não. Isso aqui é a cotangente. O que está acontecendo aqui? Ó? Quando o x tende
a 180 graus pela esquerda, o cosseno está tendendo a menos 1. Né? O cosseno de 180 graus é menos 1. O cosseno está tendendo a menos 1. E o seno está indo para zero. Né? À medida que você vai crescendo um ângulo assim, o seno vai fazendo isso. Está indo para zero pela direita. O seno está indo para zero pela direita. Então, olha o que está acontecendo. A parte de cima está indo para menos 1 e a parte de baixo está indo para zero pela direita. Para onde vai um limite desse tipo? Olha, vai ficar menos 1 sobre 1. Cada vez mais perto de zero pela direita, isso aqui vai para menos infinito. Então, esse limite vai para menos infinito. Só que tem um erro aí. Qual foi o erro? Esse limite está errado. Isso aqui está errado. O erro foi o seguinte. Eu não verifiquei isso. Eu não verifiquei isso. Eu não verifiquei se eu estou conseguindo aqui as indeterminações de L'Hopital. E se você não verifica, você pode encontrar resultados errados. Porque a regra de L'Hopital só autoriza você falar que esse limite é igual a esse se estivesse verificando aquela indeterminação. Porque observe o que acontece aqui. Quando eu faço o limite, aliás, quando eu faço o x tender a π pela esquerda, olha o que acontece com a parte de cima. O seno de x, a gente já viu que ele está indo para zero pela direita. E 1 menos cosseno, aqui vai ficar, o cosseno está indo para 1, né? Menos 1. Então vai ficar menos 1 menos menos 1. Isso aqui está indo para menos 1. Menos 1 que dá 2, positivo. Então aquele limite ali não tem problema nenhum substituir direto. Ele não está indo para 0 sobre 0, nem infinito sobre infinito. Esse limite aqui você pode substituir direto. O limite com o x tendendo a π pela esquerda, de seno de x, 1 menos cosseno de x, ele não tem problema nenhum de continuidade ali no π. Você pode escrever isso aqui como seno de π sobre 1 menos cosseno de π. Isso aqui vai ficar 0 sobre 1 menos 1, vai ficar 0 sobre 2, que é 0. Então esse limite aqui dá 0. Ele não dá menos infinito. Então tem que segurar o automático aí quando a gente começa a usar a regra de L'Hopital pelo seguinte. Ela só é válida se você encontrar as indeterminações de L'Hopital. Senão você pode encontrar resultados errados. Você viu uma fração aplica L'Hopital, você pode mudar o limite. Essa igualdade aqui ela só vai ser verdadeira, nesse caso aqui ela é falsa. A gente viu que essa igualdade é falsa, porque isso aqui está indo para menos infinito e esse aqui vai para zero, não são equivalentes. Se você estiver encontrando as indeterminações de L'Hopital. Senão você tem que verificar por outro sistema. Ela só serve para aquelas duas indeterminações, infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Então aqui que seria a resposta correta. Esse limite aqui vai para zero. Aqui, tá. Bom, essa aí é a regra do L'Hopital. Esse aí que é um instrumento para a gente determinar limites que estão levando àquelas indeterminações que a gente viu no último módulo do curso, que é o zero sobre zero e o infinito sobre infinito, que são indeterminações, aqui com os sinais variando como for. Isso aqui são indeterminações da qual você não conclui nada. Você tem que trabalhar algebricamente para você tornar isso algo conclusivo. A gente viu também outras indeterminações que podem acontecer, por exemplo, no caso desse limite aí. Se eu faço o x tender a zero pela direita, x tender a zero pela direita, olha o que acontece. Esse termo aqui vai para zero pela direita, obviamente, o ln de x está indo para onde? Ó, o gráfico da função logarítmica. Ele é assim, né? O ln de x é dessa forma. Então, quando eu faço o x ir para zero pela direita, a função está indo lá para baixo, vai para menos infinito. Então, esse limite está me levando a 0 vezes menos infinito. 0 vezes menos infinito. Porque a gente viu que é outra indeterminação. Porque esse aqui não é 0 vezes um número. É algo que vai para 0 vezes algo que vai para o menos infinito. Cada qual no seu ritmo. Então, não dá para você concluir. Se der 0, significa que esse termo aqui está indo para 0 muito rápido. Se vai para menos infinito, significa que esse termo aqui está indo para menos infinito mais rápido que esse está indo para 0. Ou eles podem se equilibrar em torno de um valor. Como que eu vou saber disso? Como é que eu vou sair dessa indeterminação para algo determinado? Eu posso usar a regra do L'Hopital. Só que para usar a regra do L'Hopital eu não posso usar ela assim. Eu vou ter que mexer na função antes para que eu encontre a indeterminação do L'Hopital e aí sim aplique a regra. Qual que é a estratégia? Eu posso reescrever essa função do início dessa seguinte forma. Eu posso escrever a mesma função como ln de x sobre 1 sobre x. Percebem que isso aqui não alterou nada na função? Porque eu conservo de cima, multiplico pelo de baixo invertido, eu volto aqui de novo. É a mesma função, só está reescrita. Só que nessa forma aqui, olha o que acontece com o limite. Quando eu faço o x tender a zero pela direita, o ln de x, a gente já viu aqui que ele vai para menos infinito.
E o 1 sobre x, que é a parte de baixo da fração, quando eu faço esse termo aqui ir para zero pela direita, vai ficar 1 sobre o número indo para zero. Isso aqui vai para mais infinito. Então olha para onde está indo essa indeterminação dessa função nessa forma aqui dela. Está indo para menos infinito sobre mais infinito. E aqui sim, eu encontrei a indeterminação do L'Hopital. Percebem? Eu não alterei a minha função, alterei só a forma dela. É a mesma função anterior, só que reescrita. E nessa forma aqui, quando eu tento aplicar o limite, aí sim eu consigo a indeterminação de L'Hopital. Então eu vou poder aplicar a regra de L'Hopital não nessa forma, mas nessa forma que está me levando a essa indeterminação. Então se eu encontrei aqui a indeterminação de L'Hopital, eu posso dizer que esse limite com o x tendendo a zero pela direita, de ln de x sobre 1 sobre x, pela regra de L'Hopital é igual ao limite com x tendendo a zero pela direita da derivada do de cima sobre a derivada do de baixo. Nessa forma aqui. Aqui vai ficar limite com x tendendo a zero pela direita. Só reescrever aqui o 1 sobre x primeiro, para ficar fácil de derivar. Para não ter que aplicar a regra do quociente, eu vou reescrever a função antes. Posso reescrever essa função sobre x como x elevado a menos 1. É a mesma coisa, só porque aqui fica mais fácil de derivar, né? Para não ter que aplicar a regra do quociente nesse termo. Vai ficar limite com x tendendo a zero pela direita. Derivada do ln de x fica 1 sobre x sobre... derivada desse termo aqui eu passo menos 1 multiplicando. Tiro uma unidade, lá vai ficar menos 2. Tá aí derivada a expressão. Deixa eu reescrever isso aqui para a gente poder aplicar no limite. Vai ficar 1 sobre x sobre menos 1 sobre x2. Fração sobre fração. Conserva de cima, multiplica pela de baixo invertido, que vai ficar menos x2 sobre 1. Posso cancelar esse x com esse x2. E no fim das contas, depois de aplicar a regra do L'Hopital, o meu limite me levou a esse limite aqui. Ó. O que sobrou lá em cima? Menos x. E sobrou embaixo só 1. Então de menos x. Então quando eu aplico o x igual a zero, agora sumir os problemas, vai ficar menos 0, né, que dá 0. Então esse limite aqui dá 0. E aqui a gente consegue fugir desse tipo de determinação. 0 vezes infinito ou 0 vezes menos infinito. Se o seu limite está sendo levado a esse tipo de expressão, você pode usar essa estratégia de reescrever a função assim. Uma função que era um produto, você reescreve ela como uma fração, usando essa estratégia de escrever. Aí vai depender. Você poderia ter escrito x sobre 1 sobre ln e agarrado. Aí você pode trocar. Né? Eu poderia ter tentado reescrever o limite assim. Ó. Ao invés de escrever dessa forma, escrever como x, manter o x lá em cima, 1 sobre ln de x. Pode ser, que dos dois jeitos, às vezes de um jeito não dá, aqui quando você vai derivar fica muito, a função fica muito complexa. Nesse caso que eu acho que fica mais simples daquela forma ali, mas tanto faz a estratégia. A estratégia é, você mantém um termo e escreve embaixo 1 sobre o outro termo. Aí você transforma a sua função, sem alterar ela, só transforma a forma, em uma fração que te leve às indeterminações de L'Hopital. E aí sim você aplica a regra do L'Hopital para fugir do limite original, para encontrar um limite equivalente que seja mais simples de resolver. Então, com a regra do L'Hopital, a gente consegue responder tanto às indeterminações do L'Hopital, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, quanto ao produto indeterminado, que é algo indo para 0 vezes algo indo para mais ou menos infinito. Então, aí tem mais uma indeterminação que a gente pode resolver usando a regra de L'Hopital. Vamos fazer mais um exemplo. Bom, a regra do L'Hopital também nos permite trabalhar com as diferenças indeterminadas. A gente também viu, pelo menos enunciou ela na aula, no bloco anterior do curso, no primeiro módulo do curso, que são diferenças que também que levam a indeterminações. É o caso desse limite aqui, observem. Quando eu faço x ir para π sobre 2 pela esquerda, a secante de x, que é igual a 1 sobre cosseno. O que é π sobre 2 pela esquerda? Π sobre 2 pela esquerda é chegar perto de 90 graus, só com um pouquinho menor. Perto de 90 graus, só com um pouquinho menor. Vai fazer isso aqui, ó. Um ângulo que está fazendo esse sentido aqui. Está indo para 90 graus. O que acontece com o cosseno nesse caso aqui? Ele está indo para 0, né? Então, nesse mundo aqui em que o x está indo para π sobre 2 pela esquerda, esse termo aqui está indo para 0 e pela direita. 0 pela direita. O cosseno faz isso, né? Você vai crescendo aqui, o cosseno vai diminuindo aqui, em direção ao 0.
Isso aqui vai para mais infinito. E a tangente de x, a gente viu como é que determina a tangente, né? A tangente é algo assim, quando você vai aumentando o ângulo em direção a 90 graus, a tangente vai explodindo. A tangente vai para... Isso aqui está indo para menos infinito, aqui está indo para mais infinito também. Então esse limite aqui está indo, esse termo está indo para mais infinito, esse termo indo para mais infinito. Ou seja, aquela subtração ali está indo para infinito menos infinito, que é outra indeterminação. Por quê? Porque infinito não é um número, é um símbolo que representa algo potencialmente sempre maior. Então é algo que vai para o infinito menos algo que vai para o infinito. Então vai depender dos ritmos que isso acontece. Se esse termo aqui estiver indo para o infinito mais rápido do que esse, ele vai jogar o resultado da soma para cima. Se esse termo aqui estiver indo para o infinito mais rápido do que esse, ele vai jogar para baixo. Vai ficar um número menor, menos um que fica cada vez maior, vai jogar para menos infinito. Ou eles podem se equilibrar em torno do valor. Inclusive pode dar até 1, né, se eles forem exatamente no mesmo ritmo. Então é inconclusivo esse tipo de expressão. Daqui você não tira nada. Se você está chegando a essa expressão aqui, você não tem nada a concluir. No entanto, a resposta não é esse limite é inconclusivo, igual apareceu na prova em alguns exercícios. A resposta tem que ser encontrar uma forma algébrica de analisar de modo que você consiga concluir algo, que é o que a gente vai usar aqui. Primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar as propriedades de trigonometria aqui. Eu tenho aqui a secante é 1 sobre cosseno, é o inverso do valor do cosseno, e a tangente é seno sobre cosseno. A definição de tangente é essa. Sai aqui do ciclo trigonométrico também essa definição. Aqui eu posso tirar um mínimo, vai ficar limite com x tendendo a π sobre 2 pela esquerda. O mínimo vai ficar cosseno de x, e dividido por esse dá 1 vezes 1, 1, e dividido por esse dá 1 vezes seno de x. Então a gente trocou aquele limite por esse só usando trigonometria. Não fiz nada de limite ainda. E não pude aplicar L'Hopital porque eu não estava encontrando a indeterminação do L'Hopital. Estou encontrando só a diferença indeterminada, que é infinito menos infinito. Aqui, deixa eu ver se nessa forma aqui a gente resolveu o nosso problema. Quando o x vai para π sobre 2 pela esquerda, perto de 90 graus, só um pouquinho menor, 1 menos seno de x, o que acontece com o seno de x? O seno de x fica cada vez mais perto de 1, né? Quando eu faço o ângulo cada vez mais perto de 90 graus, o seno de x está aqui, ó. Ele vai subindo em direção a 1, então ele tende a 1. E a parte de baixo, o cosseno de x, a gente já viu aqui, né, ele vai para 0 pela direita. Ou seja, esse limite aqui, aliás, errei aqui, né? Quando o x vai para π sobre 2 pela direita, isso aqui vai para 1, né? Esse termo aqui vai para 1 menos 1, que dá 0. Ou seja, essa divisão aqui está indo para 0 sobre 0. Quando o x vai para π sobre 2 pela esquerda, esse termo aqui que vai para 1. Então vai ficar 1 menos 1, que dá 0. E a parte de baixo vai para 0. Então, ele está indo para 0 sobre 0. Aí sim encontramos a indeterminação do L'Hopital. E nessa forma aqui, dessa mesma função, que a gente só alterou a forma trabalhando ali com a trigonometria, eu posso aplicar a regra do L'Hopital, que me diz o seguinte, que o limite dessa função de 1 menos seno de x sobre cosseno de x é igual ao limite da derivada da de cima, de 1 menos seno de x derivada sobre a derivada de baixo. Se eu vi isso, posso fazer essa igualdade. Então, calculando ali o limite, vai ficar limite com o x tendendo a π sobre 2 pela esquerda. Derivada de 1 dá 0, derivada do seno dá cosseno, vai ficar menos cosseno sobre. Derivada do cosseno fica menos seno. Isso aqui vai ficar cosseno sobre seno. E aí sumiu o problema da gente substituir direto. Isso aqui vai ficar cosseno de π sobre 2 sobre seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Isso aqui dá 0. Esse limite aqui vai para 0. Esse é o resultado desse limite. Então, a gente consegue fugir também com a regra do L'Hopital de algumas diferenças indeterminadas. A gente consegue encontrar uma estratégia algébrica para chegar em algo conclusivo de uma diferença que era inconclusiva. Aproveitar aqui que a gente está nesse assunto, que apareceu na aula passada, tem que lembrar que a função pode tender a 0 pela direita, o limite pode tender a 1 pela direita e pela esquerda,
Mas você não pode ser igual a zero. Isso aqui não tem sentido algo igual a zero pela direita. Isso aqui não tem sentido nenhum matemático. Né? O limite tende, a função é. O limite pode tender a zero pela direita, mas a função ela vai dar zero. Então, quando eu coloco aqui o limite, que o x tendendo a zero pela esquerda, e aplico lá, eu aplico o x igual ao π sobre 2. Não aplico a π sobre 2 pela esquerda. Né? Você vê essa confusão também que apareceu na prova. A diferença entre tender e ser. Né? A função o limite tende, a função é um número. Então, você aplica que ela tem que ser num número específico. Bom, aí uma diferença determinada, infinito menos infinito também a gente saiu. Então, a gente já saiu do infinito sobre infinito, mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito, zero sobre zero, zero vezes infinito, que é outra determinação que a gente não inconclusivamente conseguiu uma estratégia para resolver ela, e a infinito sobre infinito. As outras determinações que faltam, quando você no mundo dos limites, quando a gente está calculando limites ali, é essas das chamadas potências determinadas. Você está calculando seu limite lá, e o limite está chegando a algo assim, ó, a zero elevado a zero. Isso aqui não quer dizer nada, é o caso dessa aqui do exemplo. Né? Quando o x vai para zero pela direita, a base vai para zero e a potência vai para zero. O que você pode concluir? Nada. Isso aqui não dá não dá nada. Você tem que trabalhar a função para poder chegar a alguma conclusão. Outra determinação, a base tem uma relação exponencial em que a base está indo para infinito e a potência está indo para zero. Isso aqui não é infinito elevado a zero, é algo que vai para o infinito elevado a algo que vai para zero. Vai depender dos ritmos, para a gente saber o que acontece. Só essa conclusão aqui não é conclusão nenhuma, é inconclusivo. E outra determinação é quando a base está indo para 1 e a potência está indo para infinito. A gente até viu um limite que acontece isso aqui. Né? O limite da fundamental exponencial é exatamente um limite desse tipo. É um limite assim, né? 1 mais 1 sobre x, ou seja, quando o x vai para mais infinito, esse termo aqui vai ficando mais perto de zero, a base está indo para perto de 1, elevado a x. E a potência vai para mais infinito. Isso aqui não deu 1, né? Isso aqui dá o número de Euler. Essa é a definição do número de Euler. Então, essas relações aí de potência que são indeterminadas, que você vai concluindo a partir do limite, elas não tem que você concluir a partir dela. Vai precisar de alguma estratégia para calcular isso. É o caso dessa. Essa função aqui, x elevado a x, ela, quando o x vai para zero, está indo a zero elevado a zero. Ou seja, não está indo para nada que a gente pode concluir. A estratégia é o seguinte, eu vou usar uma propriedade aqui de logaritmo para reescrever a função e depois voltar no limite que eu quero. Eu tenho que lembrar da seguinte propriedade de logaritmo. Olha aqui, deixa eu escrever ela aqui no cantinho. Se eu tenho um k elevado a um log de x na base k, não sei se vocês lembram dessa propriedade, o k e o k aqui, da base da potenciação e da base logarítmica lá na potência é igual, isso aqui é igual a esse termo aqui, ó. É igual a x. Ou poderia ser assim, se eu tenho um e elevado a ln de x. Lembrando que o ln é log na base e. Então aqui é e aqui é. Aqui é, aqui é. Então isso aqui é simplesmente x. Então posso reescrever o x assim. E é isso que eu vou fazer. Eu vou reescrever o x elevado a x, que é essa função que está ali no limite. Dessa forma, vou escrever como e elevado a ln de x elevado a x. Não é a mesma coisa? Pela propriedade, que é um log na base e disso aqui. Pela propriedade, esse termo é igual a isso aqui, x elevado a x. Então, só uso a propriedade nesse termo aqui. E aqui em cima eu posso usar a propriedade do logaritmo, que transforma a potência no logaritmando em produto. Posso escrever isso aqui como e elevado a ln, aliás, posso escrever isso aqui como vou passar esse x multiplicando a x ln de x. Ok? O caminho algébrico aqui que eu fiz. Eu usei essa propriedade do logaritmo, se eu tenho uma relação de potência em que o logaritmo aparece na potência, em que a base da potência é igual à base do log que está lá na potência, isso aqui é simplesmente o logaritmando. Você consegue calcular isso aqui e ver que isso aqui dá sempre logaritmando. No caso do número de Euler, que é o log tem uma notação própria, o ln é o log na base e, se eu pego um e elevado a log de x na base e, que é o ln, isso aqui é simplesmente o x. Fiz isso para esse termo aqui. Eu posso escrever, então, qualquer função, no caso aqui do nosso é x elevado a x, como e elevado a ln da função. Porque usando essa propriedade aqui, isso aqui é simplesmente x elevado a x. E aqui na potência, eu usei a propriedade do logaritmo que transforma potências no logaritmando em produtos. Só usei a propriedade do logaritmo. Então, eu posso reescrever essa função assim. Ou eu posso, então, reescrever esse limite. Limite com x tendendo a zero
pela direita de x elevado a x. Se eu posso escrever essa função assim, isso aqui é o mesmo que calcular o limite com o x tendendo a zero pela direita de e elevado a x ln de x. É a mesma coisa. Percebam que o limite não está operando aqui na base, né? A base é sempre é fixa. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. E elevado ao limite com o x tendendo a zero pela direita da função. X ln de x, né? Eu posso passar esse limite aqui para cá, porque ele não está operando com a base. Se a base tivesse alguma coisa com x, não. Mas como isso aqui é sempre é, o que vai alterar é a potência. E esse limite aqui, a gente já fez ele. Vou pegar ele aqui. O que a gente acabou de fazer lá do produto indeterminado. O limite de x tendendo a zero pela direita de x vezes ln de x. A gente reescreveu a função, encontrou a determinação do L'Hopital, aplicou o L'Hopital e concluiu que ele dá zero. Então esse limite aqui, do exercício anterior, a gente sabe que ele dá zero. Esse limite aqui, ó, do exercício anterior, exemplo anterior, né? A gente já concluiu que o limite, quando x tende a zero pela direita, usando a regra do L'Hopital, de x ln de x, esse aqui dá zero. Ou seja, esse limite aqui dá simplesmente é elevado a zero, que é 1. Então esse limite aqui dá 1. E essa vai ser a forma algébrica da gente fugir dessas indeterminações aqui. Como é que vai ser a forma? A gente vai usar essa propriedade de log, reescrever a função usando esse espaço, que vai ser sempre nesse padrão, escrevendo ela assim, usando a propriedade de potência para transformar em produto, aplicando o limite vai lá para a potência, você resolve o limite da potência, depois aplica o valor do E elevado a ele. Aí você vai chegar à conclusão do limite que você está procurando. Bom, vamos resolver mais um limite aí que também pode dar uma indeterminação daqueles produtos indeterminados. Não necessariamente, né? Se não acontecer lá 1 elevado a infinito, infinito elevado a zero, zero elevado a zero, você não vai ter, vai conseguir calcular para outra forma. Aqueles três, a regra do L'Hopital pode ajudar. Vamos aí operar com trigonometria, tem que estar firme aí nas funções trigonométricas. Vamos ver o que acontece com essa função. Então, quando eu faço x tender a zero, pegar o ciclo trigonométrico, se eu tenho aqui um ângulo x, o zero pela direita é nesse sentido, né? Meu ângulo x está cada vez menor. Dessa forma, quando x tende a zero pela direita, o 1 mais seno de 4x está tendendo a... quando o x vai para zero, vai ficar seno de zero, que dá zero, está tendendo a 1. Então, a parte da base aqui da relação exponencial está tendendo a 1. E a cotangente de x, que é 1 sobre a tangente, quando o x tende a zero, a tangente a gente já viu onde que ela é calculada, né? A tangente seria aqui. Quando o x tende a zero, a tangente também tende a zero, pela direita. Esse aqui vai para zero pela direita. Esse aqui está indo para mais infinito. Então, olha o que está acontecendo com essa relação exponencial aqui. A base está indo para 1 e a potência está indo para mais infinito. O que dá para concluir nada. Né? Dependendo dos ritmos, que isso vai para 1 do ritmo, que a potência vai para mais infinito. Então, aí é uma potência indeterminada que a gente pode tentar trabalhar com ela. E a ideia é aquela que a gente apresentou na lição anterior. Eu vou reescrever essa função aqui. 1 mais seno de 4x elevado a cotangente de x, como E elevado a ln, ou seja, E elevado a ln vai sumir, vai ficar só o termo de k, que é 1 mais seno de 4x elevado a cotangente de x. E vou usar a propriedade dos logaritmos, que me permite transformar potências aqui no logaritmando em produtos. Só usando a propriedade de logaritmo. Então aqui vai ficar E elevado a cotangente de x vezes esse termo aqui. ln de 1 mais seno de 4x. Então eu posso reescrever essa função nessa forma. Perceba quando eu for calcular o limite com x tendendo a zero, eu vou colocar o limite aqui, né? E vou calcular o limite dessa potência, e depois vai ficar o E elevado ao resultado do limite. Para não ficar escrevendo E elevado ao limite, E elevado ao limite, vai ficar grande, né? Vamos economizar espaço aqui. Vamos fazer o limite só da potência, depois a gente reescreve aqui o valor. Então, eu vou calcular o limite com x tendendo a zero, desse termo aqui que está na potência. Cotangente de x vezes ln
de 1 mais seno de 4x. Vamos ver o que está acontecendo aqui nesse limite. Quando o x vai para zero pela direita, a cotangente a gente já viu o que acontece. A cotangente vai para mais infinito. Então, esse termo tem para mais infinito. Esse termo aqui, a parte de dentro, a gente já sabe o que acontece. A parte de dentro está indo para 1. Então, está indo para ln de 1. ln de 1 é 0. Então, esse termo aqui está indo para ln de 1, está indo para cada vez mais perto de 0. Ou seja, é um produto indeterminado. A gente trocou uma potência determinada por um produto indeterminado. A parte está indo para mais infinito e outra parte está indo para 0. Que continua sendo uma indeterminação matemática. A gente vai ter que trabalhar essa função aí para fugir dessa indeterminação. A gente fugiu de uma indeterminação para outra, que também é inconclusiva. Ambas inconclusivas. Como é que a gente pode operar com essa? Bom, deixa eu trabalhar com as propriedades da trigonometria. Cotangente, deixa eu ver se vai resolver assim. Cotangente é 1 sobre tangente de x vezes ln de 1 mais seno de 4x. Ou esse limite vai ficar limite, com o x tendendo a zero pela direita, de ln de 1 mais seno de 4x sobre tangente de x. Nessa forma aqui, o que está acontecendo? Esse termo está indo para zero, e a tangente, a gente já tinha feito ele lá, ó. A tangente vai para zero também. Então, nessa forma aqui, da fração, quando o x tende a zero pela direita, esse termo aqui está indo para ln de 1, que é zero. O ln de 1 mais seno de 4x está indo para zero. E a tangente também está indo para zero. Né? A tangente, quando o x tende a zero pela direita, ela vai para zero também. Agora sim, a gente encontrou uma indeterminação, porém, a indeterminação do L'Hopital. Então, a gente trocou um limite que seria para essa indeterminação por um limite que vai para essa indeterminação, que é igualmente conclusivo. Só que usando as propriedades da trigonometria, a gente conseguiu um outro limite, só reescrevendo a função, que me leva à indeterminação do L'Hopital. E agora sim eu posso aplicar a regra do L'Hopital. Esse limite aqui vai ser igual ao limite com o x tendendo a zero pela direita da derivada desse termo sobre a derivada desse. Vou passar para outra folha aqui, porque tinha acabado o espaço lá. Então a gente vai derivar em cima e embaixo, a igualdade lá do limite que a gente tinha conseguido, porque encontramos a indeterminação do L'Hopital, que era 0 sobre 0, 0 sobre 0. Então a gente pode aplicar isso. Aquele limite lá é igual ao limite da derivada da expressão de cima, derivada da expressão de baixo. Observe o que está acontecendo. Eu tenho um ln de uma função. Então quando eu vou derivar isso, a derivada vai ficar a função, a derivada da função que está lá dentro, seno de 4x derivado sobre a própria função. Então, só usamos aqui a derivada do ln de uma função. Sobre derivada da tangente é secante ao quadrado. A gente já viu a derivada das funções trigonométricas. Vamos derivar aquele termo lá de cima. Aqui a derivada do 1 dá 0, a derivada do seno de 4x, do seno de uma função, fica cosseno da função, vezes a derivada da função que está lá dentro, a derivada do 4x. A gente poderia escrever 4 aqui, mas fazer passo a passo. Vai ficar 1 mais seno de 4x sobre secante ao quadrado de x. Então, a derivada do seno ficou cosseno da função, vezes a derivada que está lá dentro. E agora, finalmente, a gente consegue terminar a derivação. Vai ficar 4x dá 4, vou até escrever aqui na frente. Vai ficar 4 cosseno de 4x sobre 1 mais seno de 4x sobre secante ao quadrado de x. Aí está derivada a expressão. Vamos ver o que acontece? Deixa eu reescrever essa função aqui. Limite com x tendendo a zero pela direita de 4 cosseno de 4x sobre 1 mais seno de 4x vezes o inverso de 1 sobre secante ao quadrado de x. Quando o x vai para zero pela direita, vou pegar aqui o nosso ciclo trigonométrico. Quando o x vai para zero, quando o x faz isso, o cosseno tende a 1 e o cosseno de 4x vai tender a cosseno de 4 vezes 0, que dá 1. Então, o cosseno de 4x, quando o x tende a 0 pela direita,
O cosseno de 4x tende a cosseno de 0, né, de 4 vezes 0, que é igual a 1. O seno de 4x tende ao seno de 4 vezes 0, que é 0, né? Então vai ficar seno de 0, que é 0. E a secante ao quadrado, que é 1 sobre cosseno ao quadrado, vai tender a 1 sobre 1, né? Vai tender a 1. Então eu acho que resolveu o problema, né? Quando o x vai para 0, esse termo aqui todo vai para 1. Esse termo aqui só, o seno, vai para 0. E a secante está indo para 1. Está indo para 1. Então, olha o que está acontecendo nesse limite. Agora eu posso aplicar direto o x igual a 0. Então, vai ficar 4 vezes cosseno de 4 vezes 0, aqui dentro do cosseno, sobre 1 mais seno de 4 vezes 0, também dentro do seno, vezes 1 sobre secante ao quadrado de 0, dentro da secante. Lembrando que secante ao quadrado de 0 é 1 sobre cosseno, né? 1 sobre cosseno de 0, cosseno de x dá 1, né? Nesse caso aqui, então vai ficar 1 sobre 1 que dá 1. Então esse limite vai ficar 4 vezes cosseno de 4 vezes 0, cosseno de 0 que dá 1, sobre 1 mais seno de 0 que dá 0, vezes 1 sobre 1. Então no fim das contas sobrou o quê? 1 vezes 1 sobrou 4. Então esse limite aqui, ó, deixa eu voltar lá no que a gente estava fazendo. Esse limite aqui, ele deu 4. Isso aqui deu igual a 4. A gente fez isso como? Encontramos a determinação do L'Hopital, derivamos em cima e embaixo, derivando em cima e embaixo, a gente pode reescrever esse limite aqui como esse. A gente foi derivando, só usando a propriedade de logaritmo aqui para a gente poder reescrever a função, e aí a gente viu que o limite perdeu o problema do x ser 0. Deu para você calcular. O valor deu 4. Só que esse não é o valor do limite. Vamos lembrar de onde a gente estava fazendo isso. A gente começou a fazer esse limite aqui, ó, nessa expressão. Então, quando eu pego o limite com o x tendendo a 0, essa expressão aqui vai para 4. Né? Quando eu faço o x tendendo a 0, quando eu faço aqui o e elevado ao limite com o x tendendo a 0 pela direita, disso aqui tudo, qual a tangente de x que multiplica ln de 1 mais seno de 4x, que foi de fato o limite que a gente calculou, isso aqui tudo dá simplesmente 4. Então o limite lá do início vai ficar e elevado a 4. Esse é o valor desse limite aqui, ó. Do limite que estava em peça de determinação, que a gente trocou para o limite que está em peça de determinação, que a gente trocou por esse, e aí sim aplicou o L'Hopital, quando ela ficou dessa forma. Então aí a gente reescreveu a função, como é elevado a ln da função, aplicou o limite nessa forma, para usar essa propriedade que transforma a potência em produto, a gente escreveu a função nessa forma aqui, calculamos esse limite, que no fim deu 4, e aí voltamos lá na função. O limite, quando x tende a 0 dessa expressão aqui, é isso que dá 4, ou e elevado a 4. Então, e elevado a 4 é para onde vai o limite dessa função aqui, usando a regra do L'Hopital. Moral da história, você só pode usar a regra do L'Hopital quando você conseguir esse tipo de determinação, ou se fosse infinito sobre infinito. Se você usar ela sem fazer essa verificação, você pode encontrar resultados errados. A regra não autoriza você fazer uma igualdade de limites disso. Só autoriza quando você encontra as indeterminações de L'Hopital. E de posse dela, você vai operando aí que a gente fez, vai ter uma lista lá com um exercício sobre isso, para vocês praticarem a regra do L'Hopital. Que vai ser importante para a gente calcular alguns limites que vão precisar fazer, especialmente lá na construção de gráficos, a partir de agora. Bom, essa aí foi uma primeira aplicação de derivada. Uma aplicação eminentemente matemática, né, que é usar uma regra associada à derivada para resolver limites. Então é uma operação matemática que tem lá os seus significados gráficos, que a gente viu na primeira prova. Mas é um instrumento a mais para resolver limites que a gente não conseguiria antes. Lá na lista agora vai ter um monte de limites desse tipo, que vão seguindo as nossas aplicações de derivada. A derivada, ela tem um significado gráfico e ela tem um significado físico. Ela é a inclinação da retas tangentes a uma função, é uma expressão, é uma função que me fornece essa informação, as inclinações de retas tangentes a uma função dada, e ela me dá a taxa de variação instantânea de um determinado fenômeno físico que está sendo modelado por uma função. Vamos usar essa ideia gráfica dela, de expressões que me fornecem a inclinação de retas tangentes
a uma função dada. Antes disso, vamos colocar alguns conceitos aqui para a gente poder falar sobre eles, sabendo o que eles significam. Se eu tenho uma função que tem esses pontos, vou colocar aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G. Tem esses pontos ali no eixo X. Perceba que essa função, aqui faltou um ponto, vou chamar de FGH. Ficou fora de ordem aqui, mas ok. As funções, elas assumem valores que a gente chama de valores de máximo e valores de mínimo. E esses pontos onde isso acontece têm nomes específicos. Eu digo que quando a função faz isso, ela está tendo valores de máximo, local. E quando ela faz isso, ela está tendo valores de mínimo, a gente chama mínimo local, ou faz isso aqui também. E eu quero diferenciar aqui os valores de máximo e mínimo local dos valores de máximo e mínimo absoluto. Percebam que esse valor de máximo aqui, ó, que a função assume aqui nesse valor de C, e esse valor de máximo aqui, e esse valor de máximo que eu tinha esquecido dele, são valores de máximo da função local. Só que esse aqui é o maior deles, não tem nenhum ponto mais alto que ele. Então a gente diz que esse aqui é um máximo local, esse aqui é um máximo de local e esse aqui é um máximo absoluto. É um valor máximo que a função assume que nenhum outro é maior que ele num determinado intervalo. Vamos pensar nessa função restrita a esses dois valores aqui, entre A e G. Então esse aqui é um valor de máximo local. Esse aqui é um valor de máximo local. E esse aqui é um valor de máximo absoluto. Por quê? Porque não tem nenhum valor, ele é um valor de máximo que não tem nenhum outro que é maior que ele. Essa função também assume um valor de mínimo. Assume um valor de mínimo aqui, assume um valor de mínimo aqui. E percebam que na extremidade aqui ela tem um valor de mínimo que é um pouquinho menor do que esse valor de mínimo aqui. Então esse aqui é um valor de mínimo local, esse aqui é um valor de mínimo local, só que nesse pedaço de função aqui, esse valor de mínimo aqui ainda tem um valor menor que ele, que é esse valor da extremidade. Então esse aqui é o valor de mínimo absoluto da função, porque é o menor valor que a função assume nesse intervalo que está sendo definido aqui. E esse aqui passa a ser um valor de mínimo local, porque ele só seria um valor de mínimo absoluto se não tivesse nenhum outro, igual não tem nenhum outro aqui maior que esse máximo dessa função, menor que ele. Nesse caso aqui, esse valor de mínimo ele é maior ainda do que esse valor de mínimo aqui. Então nessa função você tem aqui um mínimo local, que é quando a função faz isso. Tem outro mínimo local aqui. E tem um mínimo local aqui. No entanto, por ter outros valores na função que são valores menores que esse mínimo local, ele não é um mínimo absoluto. O mínimo absoluto da função seria aqui, ó. Não é um valor desse que a função faz assim, nem que faz assim. Só como ela começou num ponto que é o menor de todos, esse aqui é o mínimo absoluto. Esse é o mínimo absoluto da função. Então você tem os mínimos absolutos e máximos absolutos, eles podem ser dados nos extremos das funções. Tem que sempre verificar, se você quer achar o máximo ou o mínimo absoluto, se os valores extremos não estão dando valores maiores ou menores que ele. Se não acontecer, pode acontecer isso. Um dos máximos da função ser o máximo absoluto dela nesse determinado intervalo. Então eu queria diferenciar aqui a ideia de mínimo e máximo local de mínimo e máximo absoluto. Mínimo e máximo local, quando a função faz assim, ou faz assim. E absoluto é quando não tem nenhum valor maior que ela, no caso do máximo absoluto, ou menor que ela, no caso do mínimo absoluto. Esse aqui não é nada, né? Não é nem um valor de máximo que faz assim, nem um valor de mínimo que faz assim, nem é máximo absoluto e mínimo absoluto, porque ela poderia ser um valor de máximo absoluto se não tivesse ninguém maior que ela. No caso tem, né? Tem dois pontos que não estão maiores. Esse aqui é só um ponto de extremidade. Esse aqui é uma extremidade que ainda é o mínimo absoluto da função nesse intervalo. Então são aí dois conceitos ligados a gráfico e função que é importante saber, ter ele em mente quando se falar máximo e mínimo local ou absoluto. Vamos pensar nessa função aí. Quais são os valores de máximo e mínimo local dessa função? Percebam que ela tem um máximo aqui, ó, nesse ponto 1, 5. Então ela tem um valor de máximo 5, máximo local. Por quê? Por que é o máximo local? Porque tem valores maiores que ele. Então você tem aqui um máximo local. Nesse exemplo aqui da função eu coloquei nesse intervalo entre menos 1 e 4. Máximo local. Então ela assume um valor de máximo local igual a 5.
Esse valor aqui não é nem de máximo nem de mínimo, porque ela não faz assim, só que esse valor aqui, apesar de ser um valor extremo, é o máximo absoluto da função, porque não tem nenhum valor acima dele, olha, aqui no desenho. Vou colocar retinho. Percebam que ele é um valor de máximo, que ele é maior do que o da outra extremidade. Então, esse valor aqui extremo, aqui é só um valor extremo, esse aqui, além de valor extremo, ele é o valor de máximo absoluto. Que é o valor 37. O máximo absoluto dessa função nesse intervalo é 37. Então ela tem um máximo local aqui e tem um máximo absoluto em nenhuma das extremidades, porque não tem nenhum valor maior que ele. E esse aqui não é nada, nem máximo nem mínimo absoluto. E ela tem dois valores de mínimo. Tem esse valor de mínimo aqui no zero e tem esse valor de mínimo aqui. Em que esse é um mínimo local, a função faz assim. E esse aqui é um valor de mínimo e é absoluto por quê? Porque não tem nenhum valor menor que ele. Então, além de ser um valor de mínimo, um mínimo absoluto. Tem um exemplo específico de funções. Aqui seria só um valor extremo. Não é nem máximo nem mínimo, porque tem um valor maior que ele. E ela não é de valor de máximo, porque não faz assim, nem assim naquele ponto. Então, esses são os valores de máximo e mínimo dessa função. Máximo local aqui, máximo absoluto aqui e mínimo absoluto aqui. Então, é esse conceito aí que eu quero. Aqui eu até apliquei no valor, dá 32, né, quando você traz para cá. Esse aqui é um valor de 32, não é nem de máximo nem de mínimo. Então, é menor que o 37. Outro conceito importante aí no mundo das funções é o conceito de número crítico. Número crítico de uma função é um valor C lá no domínio da função, domínio, onde ou a derivada dá zero, aplicada naquele ponto, ou a derivada não existe. Vamos encontrar os números críticos dessa função aqui. Ó. Então, para encontrar número crítico de uma função, é o valor onde a derivada dá zero ou não existe. Então, eu preciso derivar. Então, deixa eu derivar essa função. Deixa eu ver qual é a melhor forma. Posso aplicar a regra do produto ou posso distribuir aqui antes, né? Para fazer só uma função potência lá. Então, se eu distribuo aquilo antes, a função pode ser reescrita antes de derivar, como esse termo vezes 4, vai ficar 4x elevado a 3 quintos, menos esse termo aqui vezes x. X elevado a 3 quintos vezes x elevado a 1, vai ficar x elevado a 3 quintos mais 1. Conserva a base, somos expoentes. Que vai ficar 8 quintos. Aí você tira o mínimo aqui, vai ficar 3 mais 5, que é 8 quintos. Então, a função é essa. Eu vou derivar ela, a derivada, vai ficar, passo 3 quintos multiplicando, vai ficar 4, que multiplica 3 quintos, vezes x elevado a 3 quintos menos 1, que vai ficar igual a menos 2 quintos, né? Porque você tira o mínimo aqui, vai ficar 3 menos 5, vai ficar menos 2 quintos. Então, menos 2 quintos, menos, esse tempo passa 8 quintos multiplicando, e tira uma unidade do expoente. Então, 8 quintos menos 1 vai ficar igual a 3 quintos. Então, vai ficar 3 quintos. Então, está aí derivada a função. Vamos reescrever ela para a gente poder trabalhar. Esse termo eu posso passar para baixo. Então, 4 vezes 3 vai ficar 12 sobre o 5 já está lá embaixo, eu passei esse tempo para baixo, vai ficar x elevado a 2 quintos. Tirei o menos ali da potência. Menos 8, que multiplica x elevado a 3 quintos sobre 5. Então aqui vai ficar 12 sobre... Não posso tirar o mínimo, né? De uma vez. Deixa eu tirar o mínimo de uma vez aqui. Aqui vai ficar 5, que multiplica x elevado a 2 quintos. Então, este dividido por esse dá 1 vezes 12, 12, menos. Este dividido por esse fica x elevado a 2 quintos, vezes esse vai ficar x elevado a 2 quintos, vezes x elevado a 3 quintos. Vai ficar x elevado a 5 quintos, que dá x. Então, esse dividido por esse, vezes o de cima, vai ficar só x. Então, vai ficar 8x. Então, está aqui a derivada da função. A derivada da função é isso. 12 menos 8x sobre 5 vezes x elevado a 2 quintos. Para encontrar os números críticos, eu quero saber o seguinte. São os números que fazem a derivada dar zero ou a derivada não existir. Os valores que fazem a derivada dar zero, os valores que zeram essa fração aqui, ó. Quando que essa fração dá zero? Quando o numerador dá zero, né? Quando 12 menos 8x
dá zero, quando x for igual a 12 sobre 8. Ou quando x for igual a 3 meios, não é isso? Por 4, 2, isso, 3 meios. Então esse é um número crítico da função, por quê? Porque é o valor que zera a derivada. O outro número crítico dessa função vai ser o valor onde ela não existe. Perceba que essa derivada não existe no x igual a zero. O x igual a zero está no domínio da função. Não tem problema nenhum x dar zero aqui. Só que na derivada não, né? Esse valor que a derivada não existe é o x igual a zero. Então o x igual a zero, f' não existe. Moral da história, números críticos. Dessa função é x igual a 3 meios e x igual a zero. Os números críticos são aqueles valores em que a derivada dá zero, valores que zeram a derivada, que você tem que calcular, derivar igual a zero, ou aqueles valores onde a derivada não existe. Esses são chamados números críticos. Tem um outro conceito, que é o conceito de pontos críticos. O ponto crítico é o número crítico aplicado lá na função. Então, além onde a derivada dá zero, tem que ser o valor onde a derivada não existe, mas que está no domínio da função. Você não pode aplicar um valor que não está na função, não é no domínio da função e chamar de ponto da função. É um ponto da função onde a derivada dá zero ou não existe se estiver no domínio. Então, para achar o ponto crítico, é o número crítico aplicado na função, eu vou derivar a função. Derivada da função vai ficar igual, passo 4 vezes 3, vai ficar 12x3 menos 12x2 menos 24x, derivado do 5 dá zero. Posso até colocar o 12x em evidência. 12x que multiplica x2 menos 1, não, menos x, né? Vai ficar x3, desculpa, x3. Você multiplica aqui, não, é x2 mesmo. x2, se eu multiplico aqui, fica x3. Para dar x2 vai ficar só x, 12x vezes x vai ficar x2, menos 2, dá 24x. E esse termo aqui eu consigo fatorar ele ainda. Como eu vou ter que achar onde dá zero, eu vou fatorar. Vai ficar x2 menos x menos 2 igual a zero. Vai ficar 1 mais 8 dá 9, x vai ficar igual a 1 mais ou menos 3 por 2, 4 por 2, 2, menos 2 por 2, menos 1. Então eu tenho que a derivada dessa função pode ser escrita como 12x. E eu consigo fatorar esse termo aqui, o coeficiente é 1, então vai ficar x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Então está aqui a derivada da função. Essa derivada existe para qualquer valor real, né? Ela não tem problema de domínio, né? Não tem nenhum valor, é uma função polinomial, ela não tem nenhuma restrição de domínio. Então a gente não vai ter valores onde a derivada não existe, mas a gente tem valores onde a derivada dá zero. Quem são os números críticos? A gente consegue até enxergar ele aqui. Quem quiser essa função, quando x é 0, quando x é 2, quando x é menos 1. Esses aqui são os números críticos da função. São os números que zeram a derivada. No caso aqui, como ela não tem número que a derivada não existe, é só onde zera a derivada. Esses são os números críticos. E os pontos críticos? Os pontos críticos é a aplicação dos números críticos lá na função. São pontos da função. Então, os pontos críticos é aplicar lá na função o x igual a 0, que vai ficar igual a 3 vezes 0 à quarta, menos 4 vezes 0 ao cubo, menos 12 vezes 0 ao quadrado, mais 5, que dá, depois zerar tudo vai ficar 5. Então eu tenho o primeiro ponto crítico, que é o ponto em que x é 0 e y é 5. Esse é o meu primeiro ponto crítico. Segundo ponto crítico, lá na função eu vou aplicar o x igual a 2. X igual a 2. Então vai ficar 3 vezes 2 à quarta, menos 4 vezes 2 ao cubo, menos 12 vezes 2 ao quadrado, mais 5, que vai dar igual a mais 27, menos 27, eu tinha feito esse cálculo ali, menos 27. Então a gente tem aqui um segundo ponto crítico, que é o ponto em que x é 2 e o y é menos 27. E o outro ponto crítico vai ser na função aplicada no menos 1, que é o outro número crítico. Então lá na função original vai ficar 3 vezes menos 1 à quarta,
menos 4 vezes menos 1 ao cubo, menos 12 vezes menos 1 ao quadrado, mais 5. Isso aqui eu já fiz o cálculo, deu 0. Então, o terceiro ponto crítico é o ponto menos 1, 0. Então, esses aqui são os pontos críticos. São pontos lá da função, que tem a derivada igual a 0. Nesse caso aí, como a derivada ela existe em todos os pontos, não tem o caso da derivada não existir. Então, esses são conceitos importantes ligados ao gráfico de funções que a gente vai começar a operar usando a derivada. É o conceito de máximo local e mínimo local, máximo absoluto e mínimo absoluto, de número crítico, que é o ponto onde a derivada dá 0 ou não existe, e o ponto crítico, é um ponto lá da função aplicado no número crítico, quando o número estiver no domínio da função. Bom, então a partir da próxima aula a gente vai começar a trabalhar com esse conceito da derivada como inclinação da reta tangente. Vamos dar significado a isso, vamos trabalhar com técnicas para esboçar gráficos usando esse resultado. Por hoje é isso, são esses conceitos aí, mais a regra do L'Hopital, tem lista lá no Moodle, coloquem as dúvidas lá, porque eu não consegui responder pelo Moodle, eu trago aqui para a aula e resolvo aqui. Bons estudos.